Em contagem decrescente para a 34ª edição da Baja Porto Alegre 500, o mais importante evento de todo o terreno que se realiza em Portugal, teremos um programa quase totalmente dedicado à mais antiga competição da modalidade em Portugal, lançada em 1987 por José Megre e o seu Clube Aventura. Oportunidade para revermos imagens das últimas edições e antever a deste ano, marcada pelos condicionalismos derivados da pandemia do novo coronavírus. E vamos começar por fazer uma retrospectiva da edição de 2019, que, tendo sido a derradeira jornada da temporada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, consagrou também os novos campeões nacionais. Oportunidade de seguida para serem revistas algumas das melhores imagens dessa magnífica jornada de todo o terreno. Sebastian Buller em Husqvarna nas motos, Roberto Borrego em Yamaha no Squad e a dupla Pedro Carvalho-André Guerreiro em Can-Am, na disciplina de SSV, venceram a Baja Porto Alegre 500, derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar. Milhares de pessoas acompanharam de perto as emoções da mais importante das provas nacionais de todo o terreno, que levou até ao distrito de Porto Alegre mais de 300 pilotos, repartidos pelas disciplinas de moto, quad e SSV. Entre estes, que asseguraram uma participação recorde de 120 concorrentes, com uma elevada presença de pilotos estrangeiros, João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo, seguido de Vítor Santos e do belga Sébastien Guillet, todos em Can-Am. Nos 68 km que se seguiram, entre o Gavião e Nisa, impôs-se Vítor Santos, que liderava um top 10 integralmente composto por Can-Am e com menos de um minuto a separar o primeiro do nono classificado. Atrás de Vítor Santos posicionaram-se Aristides Mafra, Luís Portela de Moraes, Pedro Santinho Mendes, o líder do campeonato, e Bruno Martins. No dia seguinte, com 344 km para serem disputados ao cronómetro, João Dias começou por ser o mais rápido, mas a partir da centena de quilómetros foram os seus companheiros de equipa, Pedro Carvalho e André Guerreiro, quem tomou a rédea das operações, assegurando uma vitória convincente. Para ser sincero, eu acho que é natural. Nós já tivemos muitas oportunidades de ganhar e estas coisas, realmente, todo o terreno não basta só conduzir e conduzir rápido. Há uma série de variáveis que são importantes, que nós temos vindo a evoluir e acabou por acontecer hoje. O segundo lugar de Pedro Santinho Mendes, a 1 minuto e 15 segundos de Pedro Carvalho, permitiu ao piloto de Évora sagrar-se campeão nacional. Contribuiu foi o trabalho de equipa que durante o ano que tivemos e que continuamos a ter, que não é um trabalho só neste caso não é um trabalho só meu, é um trabalho da equipa toda. Tem que estar tudo a um grande nível e acho que foi o que contribuiu, foi termos uma boa equipa, muito bem organizados, os carros muito bem preparados e já agora um agradecimento a todos os mecânicos, à Milfa. Se não fossem eles eu não conseguia ser campeão. Na despedida do título de 2018, João Monteiro fechou as posições de pódio depois de uma notável recuperação, tendo em conta que partiu para a derradeira etapa na 26ª posição. João Dias, o vencedor do prólogo, e Vítor Santos, que liderava à partida do segundo dia de prova, ocuparam as posições seguintes. A dupla Ricardo Domingues, Catarina Marques, que concluiu a prova na terceira posição, seria todavia penalizada em 12 minutos, descendo para a 13ª posição. Na classe SSV TT2, a vitória sorriu ao espanhol Pedro Delgado, em Yamaha, que se sagrou também vencedor da super final europeia da Taça Yamaha na classe Stock. Apesar de pela primeira vez neste ano de estreia não ter terminado a corrida, Tiago Guerreiro sagrou-se campeão nacional nesta classe destinada a veículos sem motorização turbo, depois de já anteriormente ter conquistado o Troféu Polaris, que teve em Porto Alegre como vencedor o jovem João Pedro Carpinteiro. Entre as senhoras, a vitória na Baja Porto Alegre 500 foi para a consagrada Dorothy Ferreira aos comandos de um Can-Am. Entre as motos, Sebastian Buller, em Husqvarna,
começou por vencer o prólogo e ser o mais rápido em SS1. No final do primeiro dia, o campeão António Maio, em Yama, ocupava a segunda posição, à frente de Bruno Santos e de Martim Ventura, que lideravam respectivamente as classes TT3 e TT1. No dia seguinte, Sebastian Buller confirmou o favoritismo e venceu de forma clara, terminando a corrida com mais de 10 minutos de vantagem para o segundo classificado. Hoje o piso já era mais ou menos o da Baja, ontem não tinha nada a ver e consegui impor um bom ritmo e chegar ao fim com uma vantagem boa. Competindo com a Yama de Rally, idêntica à que vai pilotar no Dakar, o campeão António Maio terminou a corrida na segunda posição, à frente de Bruno Santos em Husqvarna e de Martim Ventura em Yama, que venceram respectivamente as classes TT3 e TT1. Numa jornada em que os seus diretos adversários Salvador Vargas e Bernardo Megre se atrasaram devido a quedas, o quinto lugar de Daniel Jordão foi suficiente para que o piloto da Yama se sagrasse campeão nacional. Não podia ter tido um dia melhor, correu tudo perfeito. Ontem não entrámos muito bem na corrida, o percurso era algo técnico, não gostei muito, mas hoje também não tinha descansado muito, estava um bocado afetado psicologicamente com isto tudo e um pouco nervoso. Ontem consegui descansar muito bem e entrei com muita cabeça hoje na corrida e foi perfeito, sem quedas, tudo certinho, direitinho, foi mesmo muito bom. Daniel Jordão, assim como a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro, foram ainda os vencedores do prémio Road to Merzouga, fruto da recente parceria estabelecida entre o Campeonato Nacional de Todo o Terreno e o organizador do Dakar. Entre os quad, Roberto Borrego começou a prova vencendo o prólogo e triunfando no primeiro setor seletivo, apesar desta aparatosa queda a menos de 100 metros da linha de chegada. Posições seguintes no primeiro dia para Ruben Alexandre, em Yama, André Carita e Filipe Silva, em Suzuki. No dia seguinte, Roberto Borrego voltou a fazer história, batendo o seu próprio recorde de vitórias na Baja Porto Alegre 500, ao alcançar o 8º triunfo, 5º consecutivo, sagrando-se ainda campeão nacional pela 6ª vez. O Porto Alegre está sempre uma porta aberta, porque vou sempre fazer o Porto Alegre, já são 12 ou 13 anos, e estamos numa boa média, estamos com muitas vitórias, estamos numa boa média, por isso não quero parar por aqui, vamos ver como é que vai ser para o ano. Gostava de fazer qualquer coisa, mas ainda agora terminamos uma época e vamos pensar agora na próxima. Ruben Alexandre conquistou o segundo lugar, seguido de 3 pilotos que pilotaram quads Suzuki. André Carita foi ao pódio, tendo ficado à frente de Filipe Silva e do campeão 2018 Arnaldo Martins. Na Mini Baja, que juntou 2 dezenas de pilotos dos 10 aos 17 anos, João Duarte foi o vencedor de uma prova onde foi secundado por Bernardo Passanha, tendo Alexandre Bastos terminado em terceiro lugar. Entre as meninas, Andrea Souza, de 13 anos, foi a mais rápida, triunfando também na sua classe, o mesmo acontecendo com Rodrigo Alves, entre os quad do troféu, que teve na Baja Porto Alegre 500 a sua 4ª e derradeira etapa.
Na mini-baja, que juntou 2 dezenas de pilotos dos 10 aos 17 anos, João Duarte foi o vencedor de uma prova onde foi secundado por Bernardo Passanha, tendo Alexandre Bastos terminado em terceiro lugar. Entre as meninas, Andrea Souza, de 13 anos, foi a mais rápida, triunfando também na sua classe, o mesmo acontecendo com Rodrigo Alves, entre os quad do troféu, que teve na Baja Porto Alegre 500 a sua quarta e derradeira etapa. I'm a bad boy. Blah. Recuamos agora quase uma década para recordar a edição de 2012. Há diferenças notórias, particularmente nos SSV, mas o ambiente de festa, esse foi sempre permanente. A 26ª edição da Baja 500 Porto Alegre, a mais carismática e mítica competição nacional de todo o terreno, arrancou na manhã de sexta-feira com as verificações administrativas e técnicas. Para além de toda a motivação desportiva que a participação nesta prova engloba, para alguns pilotos estavam ainda em jogo a conquista de títulos nacionais. Face à inesperada ausência de Luís Ferreira, poderia pensar-se que a tarefa de Mário Patrão estava mais facilitada, mas o piloto não era dessa opinião. Nos Buggy UTV, o duelo entre João Lopes e Jorge Monteiro prometia ser animado. Com largas centenas de espectadores desde as primeiras horas da madrugada, a competição arrancou com a disciplina que engloba Buggies e UTVs e que teve no campeão nacional ainda em título, Rui Serpa, aos comandos deste Rage R140T, o piloto que, acompanhado de Mário Ferreira, foi o mais rápido a cumprir os 5.520 metros do traçado escolhido pela equipa do ACP para este super especial prólogo. Depois dos Buggy e UTV, seguiu-se o espetáculo dado pelos pilotos do Squad. O campeão, Beto Borrego, levou a Yamaha YZ
a ser a mais rápida nos cerca de 5 km, imprimindo, como sempre, um andamento impressionante, apenas superado ao longo de toda a jornada pela moto a primeira classificada. Logo à cabeça do pelotão, de uma centena de motos inscritas na competição nacional e internacional, impressionou todo o muito público presente ao longo do percurso o andamento extremamente vivo do jovem Luís Oliveira, filho da antiga glória do motocross, António Oliveira, que, sendo um piloto atualmente em destaque no Enduro Internacional, tirou partido do seu poder de explosão e da pequena Yamaha YZ 125 a 2 tempos para averbar um tempo canhão neste traçado de 5,52 km. Típica desta Baja 500 Porto Alegre, a partida das duas rodas foi dada com linhas de 4 pilotos a partirem separados de minuto a minuto. Com o vencedor do prólogo a optar, tal como o regulamento lhe permitia, por uma posição de partida mais atrasada, a primeira linha era composta por Hélder Rodrigues, juntamente com Henrique Nogueira, José Santos e Frederico Fino. Ruben Faria partiu 3 minutos mais tarde e 1 minuto à frente de Luís Oliveira. Da nona linha largou Mário Patrão, enquanto que 1 minuto mais tarde, e 9 depois dos primeiros terem arrancado, é que António Maio se lançou para a corrida rumo a uma tão ambicionada vitória. Os primeiros quilómetros foram todavia de domínio de Hélder Rodrigues. O agora piloto oficial da Honda abria a pista e surgia no controle de passagem 1 ao quilómetro 73 com uma vantagem de 1 minuto e 18 segundos sobre a KTM de José Santos. Com mais 13 segundos e na terceira posição, outra KTM, a de David Megre. A partir daí foi sempre António Maio a liderar, ganhando avanço a todos os adversários. A pista continuava a ser aberta por Hélder Rodrigues, que nos derradeiros quilómetros teve a companhia do futuro vencedor, e os dois cruzaram a linha de chegada lado a lado. Não é da tua guerra, mas chegaram aqui os dois juntos, tu e o Hélder. Ele partiu à frente, tu partiste atrás e ganhaste-lhe bastante tempo, mas foi engraçado a vossa chegada aqui. Foi. Por acaso não, eu avistei-o já uns quilómetros antes e viemos até ao final juntos, foi divertido, vim a aprender um bocadinho com ele, gosto de vir atrás dele, é um piloto sempre de referência para mim, desde sempre, e é um prazer sempre e um orgulho estar a chegar a uma prova destas lado a lado. Porque quando era miúdo, lembro-me de ver o Hélder à Baja de Porto Alegre e agora chegar ao pé dele é realmente gratificante. Chegaste aqui com o vencedor, o Maio deu palavras muito elogiosas ao facto de ter chegado contigo. Diz que te via de pequenino a chegar aqui à prova e que para ele foi um orgulho de chegar contigo. Foi engraçado também a vossa chegada. Sim, eu também gostei muito de chegar com o António, ele apanhou-me aqui a chegar ao final. Vinha rápido, vinha com um ritmo forte, já na primeira assistência na segunda assistência disseram-me que ele estava-me a ganhar 1 minuto e meio, depois tentei atacar um bocadinho, mas não consegui, também não quis arriscar até ao final e ele vinha muito rápido, acho que foi o grande vencedor hoje. Foi um bom treino para o Dakar. Muito bom, muito bom. Ao contrário de António Maio e tal como Hélder Rodrigues, Mário Patrão fez uma corrida em que o objetivo de chegar ao fim se sobrepunha ao de vencer esta Baja 500. Em luta direta com o piloto da Honda, haveria de vencer pela escassa margem de 15 segundos, mas acima de tudo, a conquista do título era o momento mais desejado. Atrás do trio Maravilha, colocou-se o regressado Pedro Afonso. O veterano piloto de Vila do Bispo preparou-se bem para esta prova e o resultado está à vista, um brilhante 4º lugar. Apenas a 8 segundos da 4ª posição terminou o jovem Luís Oliveira, que mostrou, tal como no ano passado, bem mais do que apenas explosão do prólogo. A queixar-se no final da falta de apoios que lhe permitam fazer mais corridas, terminou Domingos Santos na 6ª posição. Segundo no prólogo, o jovem Henrique Nogueira cumpriu com sucesso esta sua estreia na prova rainha do TT Nacional, terminando num brilhante 7º lugar. Numa corrida que começou mal para Frederico Fino, o piloto da Yamaha acabou por conseguir recuperar da 29ª posição que ocupava em CP1 para o 8º lugar final.
Ao invés, David Megre, que desde o início esteve na luta pelas primeiras posições, haveria de sofrer uma forte queda que, apesar de bastante combalido, não o impediu de chegar ao fim na 9ª posição. A encerrar o top 10 surge o vencedor da classe TT3, Ludgero Souza, em KTM. 12º lugar e vitória na categoria promoção para João Lourenço, em Yamaha. Liliana Calado fez o pleno em provas desta temporada, demonstrando que, no seu caso particular, ser mulher está bem longe de ser do sexo fraco. Entre os quads, a vitória de Beto Borrego pode parecer evidente, mas o piloto campeão nacional passou por algumas dificuldades com a sua Yamaha. Ano após ano dizia que hoje foi mais duro, mas acho que esta mesmo foi definitivamente a mais dura de todas. Vê-me mesmo muita lama, era impossível de passar, a moto já atascada, tudo, foi muito, muito duro. Dou-me as mãos todas, venho mesmo na última. A grande surpresa desta prova foi a corrida de Rui Cascalho. Determinado em lutar pelo título da classe Stock, depois de 2 corridas para o Nacional menos conseguidas, o piloto do time Cosso TT liderou a prova durante largos quilómetros e terminou na 2ª posição absoluta, com uma Yamaha próxima das de série. Com o 3º lugar absoluto, que lhe assegurou o título de vice-campeão nacional, o jovem André Mendes teve uma forte claque de Castelo Branco a apoiá-lo durante toda a prova. Quinto da classificação geral, António Moreira foi ainda o vencedor entre os veteranos, categoria onde já tinha conquistado o título. Magnífica é o que se pode dizer da estreia em competição do jovem Ruben Alexandre, que com 16 anos promete fazer fulgor na próxima temporada. Com excelente recorde de 33 equipas inscritas na competição Bug e UTV, a Baja 500 Porto Alegre foi marcada por adversas condições meteorológicas que não impediram, contudo, os pilotos da disciplina se exibirem a um excelente nível, demonstrando uma vez mais a pujança desta que é a mais recente modalidade do todo-terreno da Federação de Motociclismo de Portugal. De destacar a corrida de Nuno Tavares, em Polaris, que dominou durante a primeira metade da prova, numa altura em que a dupla João Lopes-Bruno Santos, em Polaris RZR 900, ocupava já a 2ª posição. Mas a vitória premiou uma corrida notável do estreante David Além, que impôs o seu Polaris 800 face a um pelotão de máquinas bem mais evoluídas. Foste passando por eles e foste percebendo que estavas bem classificado? Não, foi uma evolução. Foi uma evolução ao longo da prova e olha, estou muito contente. E tenho a agradecer às pessoas que estiveram comigo, a minha equipa, o meu cunhado, o meu irmão, o meu sobrinho, todas as pessoas que estiveram envolvidas e só estou muito contente, estou muito feliz. Na 2ª posição, e averbando a pontuação máxima para o campeonato, em virtude de David Além competir no Troféu Nacional, a dupla João Lopes-Bruno Santos sagrou-se campeã nacional. 3ª posição para o Polaris do espanhol Teófilo Vinharás, enquanto que João Guilherme, que tal como David Além pilotou um RZR 800, terminou na 4ª posição. O outro candidato ao título, Jorge Monteiro, terminou a corrida no 5º lugar. O campeão nacional 2011, Rui Serpa, aos comandos de um Rege, que tinha sido o mais rápido no prólogo, terminou a corrida na 6ª posição e foi o primeiro dia entre os que não se apresentaram aos comandos de máquinas da marca americana que dominou esta Baja 500 Porto Alegre. A apenas 17 segundos de Rui Serpa, terminou o Can-Am pilotado por António Estevão, que com este resultado terminou o campeonato na 3ª posição. 8º lugar para o Polaris de Luís Vitória, um piloto que, tal como o seu irmão José, que terminou na 14ª posição, apenas disputa esta prova ao longo de toda a temporada.
Ainda dentro do top 10 absoluto e em terceiro lugar nos concorrentes do Troféu Nacional de Promoção, terminou Luís Caseiro à frente de Carlos Miranda, que estreou nesta Baja 500 Porto Alegre a sua nova máquina, este Articat, marca americana que poderá aparecer em força na próxima temporada do Nacional de TT. Referência para mais uma excelente prestação de Dorothy Ferreira, que em Polaris terminou na 12ª posição, depois de ter rodado no top 10 durante grande parte dos 350 km de setor seletivo. Num ano em que o desporto motorizado sofreu alterações, adiamentos e cancelamentos devido à pandemia global da Covid-19, a edição de 2020 da Baja Porto Alegre 500 também será diferente. Desportivamente, a maior novidade é o regresso ao calendário da Taça do Mundo de Bajas da FIM, algo que já não acontecia desde 2013. No plano logístico, a Nerpor, em Porto Alegre, volta a ser o centro nevrálgico com as partidas e chegadas da totalidade das etapas, bem como com o parque de assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público. O figurino da prova é, contudo, semelhante ao de outros anos, com as habituais partidas em Ponte Sor e Crato, enquanto uma das chegadas tem lugar em Cabeço de Vide e outra em Alter do Chão, que se estreia também com uma partida em Alter Pedroso. A herdade das cotadas em Porto Alegre será palco do incontornável prólogo, que este ano dá pelo nome de especial de qualificação, isto além de servir de chegada ao último SS das motos, que este ano percorrem 2 troços no sábado em vez de um, como habitualmente. Nas cotadas terminam também a sua prova os pilotos da Mini Baja. A distância total da competição principal terá cerca de 550 km, dos quais cerca de 420 vão ser percorridos contra o relógio. Além dos locais mencionados, a prova percorre também percursos nos concelhos de Nisa, Gavião, Fronteira, Sozel, Monforte e Estremoz.